Olá, meus amigos internautas do Jornal dos Concursos. É uma satisfação poder dar continuidade às nossas aulas de informática aqui no mundo virtual. Eu sou o seu professor Rodney Dancas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos do aplicativo Excel. O Excel, você sabe que ele é um dos aplicativos que compõe o pacote da Microsoft, o Microsoft Office. Em regra, o Excel está dentro de vários pacotes. São 4 os principais aplicativos que compõem o pacote Microsoft Office. Nós encontramos o Word, nós encontramos o Excel, o PowerPoint e o Access. Então, esses são os 4 principais aplicativos do pacote de produtividade. Nesta aula, abordaremos alguns aspectos importantes do Excel. Nesse slide que eu coloquei aqui para vocês, você ainda encontra, se você quiser acessar o meu endereço de internet, professoridancas.com.br, deixo o meu endereço eletrônico no Facebook e também deixo aí o endereço eletrônico do Twitter. Caso você queira me seguir, é só você ter o seu Twitter e clicar lá em seguir lá no meu endereço e a gente vai estar podendo conversar por meio desse microblog. Legal? Vamos falar um pouquinho aí, vamos falar um pouquinho do Excel. Vamos falar dos conceitos básicos, sempre presente nas provas de concurso público, sempre presente nas provas de seleção de emprego. Bem, como eu quero que você acompanhe a aula de hoje? Mais uma vez eu volto a falar, eu gostaria que você, além de acompanhar a aula de forma visual, que você fizesse as suas anotações. Elas são extremamente importantes, elas são extremamente valiosas para você compor um material muito bom, um material ótimo de informática. Ok? Vamos falar então um pouquinho dos conceitos básicos do Excel. O que a gente sabe do Excel? Estou colocando uma telinha aí para vocês da janela do Excel. Você sabe que o Excel ele teve algumas mudanças. Deixa eu ativar minha caneta aqui, né? A cor da tinta, colocar a caneta e colocar a cor da tinta aqui azul. Tá. Então, o que a gente vê nessa nova janela desse novo Excel? Então, desde 2007, o Excel e todos os aplicativos Microsoft, eles tiveram uma mudança radical na interface gráfica. Então, o modelo da interface gráfica do Excel de 2007 para cá, 2007, 2010, 2013, ele tem uma outra concepção, uma concepção mais intuitiva. A Microsoft diz que essa nova interface de seus aplicativos, ela dá um ganho de produtividade de até 30%. Não sou eu que estou falando, é a reprodução dos manuais da Microsoft. Então essa interface nova, ela recebe o nome. Qual que é o nome dessa interface? Ela é chamada de interface eu estou escrevendo aqui na telinha, OFLUI. Porque isso aqui é uma sigla, né? Uma sigla de Microsoft Office Fluent Interface, né? Então, se a gente tivesse que colocar as palavrinhas, o OFLUI, né? Veria de Office, a letrinha O, Fluent, vou colocar aqui Fluent, User, ok? Eu vou colocar Interface. Então, se eu pegar uma dessas primeiras, se eu pegar as primeiras letrinhas, O, F, U, aqui é FL, né? U, I e o R, né? E o I, o que a gente tem? A gente tem o Flui, que é o nome dessa interface. Ela mudou muito, mas algumas coisas são semelhantes. Vamos lembrar de alguns nomes? O que a gente tem aqui nessa primeira partezinha aqui? Aqui a gente tem a nossa barra de título. Isso não mudou. Então a barra de título, ela vai identificar o nome do arquivo que está sendo utilizado. Mas repare que interessante. Deixa eu mudar a cor da canetinha aqui. Deixa eu mudar a cor da tinta. Ó. Olha só que interessante. Essa aqui é uma nova área. Uma área que não tinha no Excel anterior.
essa é a interface Office Fluent. E o que a gente vai encontrar nessa interface? A gente vai encontrar aqui as guias. Deixa eu mudar a cor da canetinha para dar um destaque bem legal aqui para vocês. Ó, deixa eu pegar a cor aqui, vamos pegar a cor verde. Não, vou pegar a cor laranja. Então aqui, ó, a gente vai encontrar as guias, tá vendo? Ó, as guias. Então tem a guia arquivo, a guia página inicial, a inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão, exibição e suplementos. Cada uma dessas guias te dá uma faixa de opções específicas. Como assim, professor? Vamos lá, deixa eu apagar aqui agora para você acompanhar. Ó, cada guia, ela te dá uma faixa de opções diferente, dá faixa de opções com botões diferentes. Então, o que está selecionado aqui? A guia, página inicial. Então, a página inicial te dá todas essas opções de acesso. Então, todas essas opções de você manusear esse aplicativo. Ok? Dentro dessas faixas que a gente tem, desses grupos, então cada uma desses retângulos que eu estou selecionando aqui é chamado de grupos. Ah, entendi. E os grupos estão selecionados com os principais botões para as ações pertinentes. Então aqui eu tenho um grupo chamado área de trabalho. O que eu vou encontrar na área de trabalho? Eu vou poder colar, copiar, recortar. Aqui eu tenho o grupo fonte, tá vendo? O grupo fonte é esse aqui, ó. Então lá eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder mudar o tipo de fonte, o tamanho da fonte. Eu vou poder mexer com a edição do conteúdo dentro de uma célula. Então antes era mais difícil essa barra de edição, né? Quando eu tinha no Excel, quer dizer, não era difícil, mas era de um outro jeito, agora está mais ou menos agrupado. Olha só que interessante esse grupo, o grupo chamado alinhamento. Pô, o nome já diz alinhar o conteúdo da célula, vou poder alinhar à esquerda, à direita, acima, abaixo, vou poder centralizar, vou poder colocar o texto na diagonal, porque eu tenho um botão específico. Então repare, você tem aí as guias, ok? Você tem, para cada guia, vou deixar apagar aqui, senão a gente vai ficar confuso, né? Se a gente vai passando muitas coisas, já vou apagar tudo. Então a gente tem as guias. Para cada guia, eu tenho os grupos específicos. Então vamos lá mudar a cor da canetinha aqui, ó. Para ficar mais fácil, eu tenho, por exemplo, na página, onde você está olhando na guia, página inicial, você tem o grupo área de trabalho, o grupo fonte, o grupo alinhamento, o grupo número, o grupo estilo, o grupo células e o grupo edição. Conforme eu vou clicando nas guias, vão aparecendo diversos outros grupos. E dentro dos grupos, vamos até mudar a cor da caneta de novo, né? Vamos lá. Dentro dos grupos, ficou legal agora, dá para mudar a cor da caneta, fica legal. Olha só, então dentro do grupo eu tenho os botões, ok? Os botões, ok? Então essa é uma mudança diferenciada. E esses nomes são muito usados nas provas cujo tema Excel é cobrado. Então eu tenho que acostumar com esses nomes. Legal, vamos lá, vamos avançar um pouquinho lá, Então vamos avançar um pouquinho, vamos lá. Já pôr no próximo slide. Olha só, vamos falar de alguns conceitos básicos, importantes para o nosso Excel. Deixa eu mudar a cor da caneta, vamos colocar a cor azul aqui, mais fácil visualizar. Bem, tem 3 palavrinhas aí no nosso slide que são comuns, né? São palavrinhas comuns em prova. Palavrinha pasta, célula e as extensões. Isso ocorre muito em provas e concursos. Então eu queria chamar a sua atenção para a palavrinha pasta. Se essa palavra estiver numa prova de concurso público, na disciplina de informática, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual que é o assunto cobrado pelo examinador. Se a palavra pasta estiver numa questão de Windows, ela tem um significado. Se essa palavrinha pasta estiver numa prova, numa questão que esteja abordando o Excel, planilhas eletrônicas, ela tem um outro significado. Resta dizer então que pasta, quando a gente fala de sistema operacional, é o repositório onde você pode colocar
arquivos. É o nome da estrutura de diretório onde você vai colocar arquivos e subpastas. Isso quando a gente fala do Windows. Isso quando a gente fala do sistema operacional. Mas aqui eu estou falando, nós estamos vendo o Excel. O que é a pasta? Pasta é o nome do arquivo que você vai salvar usando o Excel. Salvei um arquivo, você não está salvando uma planilha. Quando você salva um arquivo, aquele arquivo recebe o nome de pasta. Ah, professor, isso é importante. Claro que é, porque eu tenho que conhecer as palavras corretas para eu poder responder com segurança as questões de prova. Então vamos lá, vamos anotar. O que é pasta? Pasta é o nome do arquivo, criado pelo Excel. Então, quando você usa Excel, salvou um arquivo, aquele arquivo passa a se chamar pasta. Legal? Legal. E a célula? A célula é o elemento principal de uma planilha eletrônica. A célula é o elemento principal, fundamental do Excel. E a célula, ela é a intersecção de coluna, preste atenção, com a linha. Intersecção de coluna com a linha. E repare que toda a coluna no Excel é representada por uma letra e toda a linha por um número. Para se ter ideia, o atual Excel, ele tem suporte, deixa eu até mudar a cor da canetinha, ele tem suporte para você manipular mais de 1 milhão de linhas, praticamente 1 milhão, se eu não me engano é 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão e 48 mil linhas, um pouquinho mais, 1 milhão e 48 mil 576 linhas. Então o Excel mudou. Antigamente, lá no Excel antigo, não no 2010 cai em prova, não no 2013 cai em prova, lá, que estão caindo em prova agora, né? Mas lá no passado, o Excel só podia manipular cerca de 65.500 linhas, 65.536. Hoje não, mais de 1 milhão. Pô, o ganho de utilização, o ganho de informações é muito grande, ok? Grava isso, deixa eu apagar aqui a nossa telinha aqui, deixa eu apagar a nossa telinha. Olha só, e outra coisa importante, como conceitos básicos, são as extensões. As extensões de arquivos. Eu vou mudar a cor da caneta, vamos pôr uma cor azul. Então, as extensões são atribuições automáticas que o aplicativo concede àquele arquivo que está sendo salvo para ser identificado pelo sistema operacional. Quando a gente fala do Excel, e o Excel que a gente está falando, isso aqui já serve para as atuais versões, né? Que é a 2007 ou 2010, muito cobrado em prova, 2013. Quando eu falo dessas versões de Excel, a extensão padrão, vou colocar aqui, ó, padrão, a extensão padrão da pasta do arquivo criado, você coloca o nome, o Excel vai colocar como extensão o ponto, deixa eu colocar ponto, XLSX. Esse é o padrão atual, ok? Esse é o padrão atual. Mudou em relação ao padrão anterior, mas ainda assim a gente pode usar o padrão anterior. Então, quando a gente fala de extensões do Excel, significa que eu posso escolher qual que é a extensão que eu vou dar para o arquivo. Você, usuário, escolhe a extensão. Salvar como você escolhe a extensão. Agora, o padrão é que ele coloque o XLSX. Mas você poderia estar escolhendo outros padrões. O padrão anterior, você poderia usar o XLS. Ainda ele entende. Você poderia usar um padrão, salvar um padrão conhecido, padrão utilizado pelo LibreOffice, que é o ODS, é uma outra extensão do Excel. Tem outra. Por exemplo, você poderia salvar a sua planilha de uma forma muito simples para ser utilizado num editor de texto, num bloco de notas ou em um banco de dados com a extensão CSV. Então eu estou colocando aqui 4 extensões. Lembrando ainda
que não é uma extensão do Excel, mas mesmo você usando o Excel, você poderia salvar o seu trabalho com a extensão PDF. Então, o que a gente tem aqui na tela? Várias extensões diferentes para o Excel atual. Uso o Excel, estou trabalhando com a minha planilha, vou salvar uma pasta, né, vou salvar um arquivo, eu posso escolher várias extensões. O padrão é a XLSX, tá? XLSX, que vem de uma tecnologia, vou até mudar a cor da caneta, uma tecnologia implementada pela Microsoft. Basta a gente saber essa tecnologia, não vamos comentar nesse momento sobre ela. Uma tecnologia chamada XML. Então, ela tem conceitos de XML, por isso que ela usa a extensão XLSX. Legal? Legal. Pois bem, ainda sobre conceitos básicos. O que a gente tem que falar aqui para vocês? O que eu estou mostrando nesse slide? Eu estou falando dos operadores aritméticos. Operadores aritméticos. São aqueles sinaizinhos que a gente utiliza para fazer as continhas do dia a dia. Como a gente está falando de Excel básico, eu selecionei aqui 5 operadores fundamentais. Se você lembrar na matemática, você sabe que você tem lá a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração. No Excel você vai fazer as mesmas operações, mas os sinais no Excel são diferentes. Alguns sinais do Excel são diferentes da nossa matemática tradicional. E a gente vai ter que entender como isso se comporta, ok? Além disso, além de conhecer os sinais, você precisa saber da ordem de precedência das operações aritméticas. Por exemplo, se você tem 2 mais 3 vezes 3, como é que você faz essa operação? 2 mais 3 vezes 3, né? Nossa, ficou estranho. Vou até colocar aqui, deixa eu pôr a cor da canetinha azul. Então, se você tivesse uma operação assim, ó, acompanhe no slide comigo. 2 mais 3 vezes 3. O que você não pode fazer? Você não pode somar 2 com 3 dá 5 e multiplicar por 3. Ok? Para dar 15. Você não pode fazer isso, porque você errou o princípio, um fundamento da matemática, que fala que você tem que obedecer uma certa precedência. Isso significa dizer que a multiplicação vem antes da adição. A multiplicação e a divisão vem antes da adição e da subtração. Vamos apagar isso. Então, o correto seria que nós fizéssemos o seguinte, vamos apagar, ok? Vamos colocar a canetinha agora. Então, o certo é que nós fizéssemos o seguinte, a gente pegasse essa essência aqui, fizéssemos primeiro a multiplicação. Então, ficaria 2 mais 3 vezes 3 dá 9. 2 mais 9, isso aqui dá 11. Então, isso aqui está correto. Por quê? Porque eu obedeci à precedência matemática. E isso também é feito no Excel. Isso também é feito no Excel. Mas como que a gente faz isso, professor? A gente vai ver isso agora. Então, deixa eu colocar para vocês aqui, deixa eu apagar aqui a tela, fica mais fácil a gente aproveitar. Olha só, potenciação. Vamos falar da potenciação. Potenciação, vou colocar um numerinho. Potenciação é a primeira precedência. Multiplicação e divisão é a segunda ordem de precedência. E adição e subtração é a terceira ordem. Então, aqui é 2 e aqui é 1. Ok? Então, eu tenho aqui as ordens de precedência. Primeira, potenciação. Depois, multiplicação e divisão. Por último, adição e subtração. Vamos lá. Qual que é o sinal utilizado por potenciação? Ah, professor, eu não lembro o que é potenciação. Você lembra o que é potenciação? Você lembra? Sim ou não? Não, né? Não. Potenciação? Ah, lembro. Agora você pega um número e eleva a outro número. Eu estou potenciando esse número. Eu estou exponenciando. Ah, então o sinal utilizado no Excel é o chapeuzinho. Ok? Na matemática, isso aqui é parecido com isso aqui, 2 elevado a 3. Então, para eu elevar um número, o número 2 a 3 no Excel, eu vou usar o sinal do chapeuzinho, acento circunflexo. Multiplicação. Qual que é o sinal do Excel para multiplicação? É o asterisco.
É o asterisco. Ah, e na matemática? Fica assim, ó, 2,3. Ou, né, 2 vezes 3. Ok? Mas no Excel eu tenho outra sinalização. Divisão, como fica a divisão? É a barrinha normal, caindo à direita. Tá certo? Então, na matemática, como que é isso? É assim, vamos pegar 4 dividido por 2. Ou, né, 4, pontinho, pontinho, tracinho, dividido por 2. Tá vendo como no Excel é diferente? Agora, o que é comum? Adição e subtração. Os sinais são iguais, né? Então, tem um sinalzinho de mais, sinalzinho de menos. Então, na matemática, é igualzinho. Aí fica, por exemplo, 4 mais 2. E aqui também, 4 menos 2. Tá vendo? Então, eu tenho... Deixa eu até mudar a cor da canetinha para dar um destaque. Olha só, eu tenho sinalizações diferentes. Então, essas sinalizações é o que eu vou utilizar no Excel. Você não pode esquecer. Excel. Às vezes essa sinalização se parece ou é parecida com a da matemática, às vezes não. Ó, aqui é diferente, aqui é diferente, aqui é diferente. Eu só tenho essas duas iguais. Tá certo? Por isso que eu chamo só atenção. Conhecer isso, conhecer os operadores aritméticos, se coloca muito à frente na hora que você vai realizar uma provinha. Legal? Legal. Vamos avançar? Vamos ver como isso opera no nosso dia a dia? Vamos lá. Então, deixa eu mudar a cor da canetinha, vou usar a cor azul. Olha só. Vamos pegar um azul aqui, um outro azul, um azul mais forte. Pronto, olha só. Vamos simular uma operação de Excel. Eu tenho aí um recorte, nesse slide aí que você está vendo, um recorte de uma planilha, ok? E a gente vai fazer uma operação de potenciação. Então vamos pegar a célula D1. Vamos pegar a célula D1. Então a célula D1 ela está aqui, né, gente? Ó, aqui é a célula D1, essa daqui. Ok? Ó, é a D1, tá? Aqui é a coluna D, aqui é a linha 1. Então aqui dentro da célula D1, a gente vai simular que a gente vai digitar o seguinte: igual. Então você já viu num desses cursos, né? A gente tem vários cursos aqui. Numa de nossas aulas de Excel, nós falamos sobre a composição de fórmulas, composição de funções. Então, toda fórmula e função no Excel deve começar com o sinal de igual. Então, eu estou colocando aqui igual, a gente vai fazer uma potenciação. Vamos pegar 2 e elevar a 3. Espera aí, vamos fazer diferente, né? Assim fica muito... Vamos fazer 2 elevado a 3, beleza. Se eu quiser elevar 2 a 3, eu escrevo isso, ok? Escrevo isso. Então, na célula D1, vai aparecer como resultado, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. O resultado vai ser 8, tá? Esse aqui é um exemplo. Outro exemplo, vamos supor que eu digitei essa fórmula. Vamos supor que eu digite o seguinte, olha só como eu posso mudar. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso pegar em D1, escrever assim, igual, preste atenção, igual C2 elevado a B2. Está acompanhando? O que eu estou fazendo? Eu digitei uma fórmula. Tá certo? Digitei uma fórmula. Em vez de usar número, como eu usei aqui, ó, eu estou usando as células referenciadas. Quanto que vale C2? C2, ó, eu vou lá e vejo, vale 3. Então é 3. Quanto que vale B2? B2 vale 2, está aqui, elevado a 2. E quanto que dá 3 elevado a 2? 3 vezes 3 dá 9. Então esse é o seu resultado. Legal? Potenciação? Legal, né? Super bacana. É assim que funciona. Vamos ver o outro? Vamos lá. Multiplicação. Vamos fazer direto. Vamos pegar a multiplicação. Ops, deixa eu ativar a caneta na multiplicação, senão não funciona. Toda vez que eu dislike, tem que ativar a caneta. Então é assim, ó. Eu vou digitar igual, vamos fazer uma multiplicação. Vamos pegar a célula B1 e multiplicar com asterisco, ok? A célula A1. Qual que é o resultado disso? Quanto que vale B1? B1 vale 3. Multiplicado por A1. Quanto que vale A1? Vale 2. Entendi. Então, 3 vezes 2 costuma dar 6. Esse é o seu resultado.
com multiplicação. Legal, professor. Vamos a outro? Divisão. Divisão, deixa eu ativar a caneta. Já me fala, tem que ativar a caneta, professor. Caneta ativada. Olha só, divisão. Então, vai estar em alguma célula, assim, a seguinte expressão, igual. Vamos dividir, vamos pegar a célula C1, dividir. Como é que a gente divide? Barrinha. Dividido por B2. B2. Ah. E agora, o que eu faço? Agora eu substituo o valor das células pela expressão. Quanto que vale C1? Vamos olhar? C1 vale 4. Ah, é verdade, professor. 4 dividido por B2. Quanto que vale B2? 2. Entendi. Então, isso aqui dá quanto? 4 dividido por 2 dá 2. 2 é o resultado da sua operação aritmética. Fácil, né? Fácil. Fácil. São exemplos simples, mas ele mostra a dinâmica da utilização desses sinais que são diferentes e também mostra que você pode usar células e números. Você manda, o Excel é seu. Ele vai trabalhar das duas formas sem problema nenhum. Legal? Legal. Vamos lá. Vamos lá, próximo. Vamos falar um pouquinho do slide. Vamos lá, vamos falar do slide, não, da adição. No slide da adição. Deixa eu ativar a canetinha. Adição é tranquilão. Eu vou digitar em uma célula sinal de igual e eu vou querer somar A1, por exemplo, mais B2 mais C3. Nossa, professor, eu posso somar essa sequência enorme? Pode. Quanto que vale A1? A1 vale 2. Mais B2. Quanto que vale B2? Acompanhe. 2. Ah, olha só, professor, que legal. Mais C3. Quanto que vale C3? Atenção. C3 vale menos 1. Sem problema. Você já aprendeu na matemática que mais com menos dá menos. É verdade, professor. Então fica 2 mais 2 menos 1. 2 mais 2 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Entendi, professor. Então o resultado dá 3. Entendi, professor. 2 mais 2 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Perfeito. Vamos ver aí a subtração. Vamos ver a subtração? Vamos ver uma subtração. Então eu digito lá, por exemplo. Opa, deixa eu ativar a canetinha. Sempre falo, ativa a canetinha. Então vamos lá, ativar a caneta. Olha só, igual. Igual, né? Então vamos pegar lá. Vamos pegar um qualquer. Vamos fazer um difícil. Vamos pegar B1 menos C3 menos B2. Caramba, professor, ficou difícil. Ficou nada. Vamos substituir o conteúdo dessas células. Quanto que vale B1? B1 vale 3. Menos C3. Quanto que vale C3? C3 vale menos 1. Nossa, professor, menos 1. Menos B2. Quanto que vale B2? 2. 2 aqui vale menos 1, né? E aqui 2. Caramba. E agora, professor, ó? Menos com menos dá mais. Nossa, professor, é verdade. Então eu pego 3 mais 1, porque menos com menos dá mais. Menos 2. Minha aula não é de matemática, mas eu tenho que aplicar as regras da matemática no Excel, porque é assim que vai cair na sua prova. Fica 3 mais 1, isso daqui dá 4. 4 menos 2, o resultado vai ser 2. Ah, entendi, professor. Legal isso aí, hein? Legal. Então eu gostaria que você fizesse alguns treinos super importantes e costuma cair bastante em prova, tá? Essas operações aritméticas são comuns, eu não posso me confundir, nem você, nem eu, nós não podemos confundir. E outra coisa importante, a nova nomenclatura, né, da visualização gráfica, é uma nova interface chamada Fluent, onde você tem guias, você tem grupos, você tem botões, tem faixa de opções, totalmente diferente e produtivo, reduzindo o tempo de trabalho manual no Excel em até 30%, segundo os manuais da Microsoft, e aqueles conceitos de pasta, de célula e as extensões principais. Esse é o nosso resumo da aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha curtido, né? Que tenha curtido. Se parou alguma dúvida, volta, assista de novo esse vídeo, né? Sem problema nenhum. Qualquer coisa aí, passe e-mail aqui para o Jornal dos Concursos, passe e-mail para mim. A gente vai fazer todo o esforço para você entender as nossas aulas, tá? Nós, né, Jornal de Concurso e eu, professor Idanca, nós estamos compromissados realmente com a sua aprovação. Não deixa passar nada. Não deixa ficar nada em branco. Legal? E fica aí, ó. Quer saber um pouquinho mais sobre informática de concursos públicos? Tem uma indicação de um livro que a gente acompanha para dar essas nossas aulas, que é Informática para Concurso, da editora Método,
cujo autor é o Rodney Dancas, eu mesmo que estou dando essa aula, ok? Fica essa dica aí para você estudar por meio de um livro, se você quiser, ok? Então eu deixo um forte abraço para você, minha amiga, um forte abraço para você, meu amigo, sucesso, foco nos estudos. Parece que é retórico eu ficar falando aqui como todos os professores falam, mas não é retórica, meu, você tem que ter foco, meu, porque você vai passar. Olha, eu estou dando aula aqui no Jornal dos Concursos, mas eu também já fui concurseiro. A gente já conversou num desses vídeos sobre, e a gente conversa sobre como eu fiz para passar em concurso público, o que eu fiz para chegar onde eu cheguei. Não foi fácil, mas também não foi muito difícil não, entendeu? A gente fala que é difícil, é normal, tem foco, vai, treina, estuda aqui no Jornal dos Concursos, vai chegar. Tem que batalhar, tá bom? Forte abraço, bons estudos, até o próximo vídeo.